Hello, all the Hello. homeopaths and practitioners, homeopatas e práticos aqui do Brasil também. Muito obrigado pela presença, obrigado pela seu apoio ao nosso projeto, começando mais um Global Class. Nós estamos na sexta temporada que vai falar de fisiognomia, ou seja, a ciência de interpretar a face, interpretar os gestos, interpretar a linguagem corporal. Vamos hoje ter uma palestra com o Dr. Manrup. Muito obrigado a todos vocês. E eu passo a palavra agora aos representantes da Right Homeopatia no Brasil, doutora Mara Rosalino e doutor José Victório. Bom dia a vocês, queridos. Bom dia a todos, bom dia, Rogério, bom dia a todos os participantes, muito obrigado por todos estarem aqui nos prestigiando. Bom dia, doutora Sobes. Então, a gente está muito feliz, né, de começar já o sexto Global Class, né, com o Dr. Maruc iniciando. E esse tema, né, que é a fisiognomia, já é um tema já que já tinha sido os homeopatas já haviam solicitado para a gente, né, sobre esse tema, deles estarem falando isso, né? Então a gente colocou agora no Global Class para que todos pudessem aprender sobre isso, né? Que é uma coisa muito importante assim na nossa prática, né? No dia a dia, no consultório, uma coisa que ajuda bem a gente. Então, sejam muito bem-vindos e aproveitem a palestra. Eu só estou preocupado aqui que eu não estou vendo o Manrup aí. Vamos começando que ele já garantiu que vai estar entrando. É, Ele já está entrando aí. Bom então dia tá a bom. todos. Vamos para alguns Isso. avisos então, doutora Mara. Primeiro, Isso. uma observação aqui. Você está com um cenário muito bonito aí no fundo. Hoje nós estamos no estúdio da natureza, né? No estúdio do divino. Viemos aqui porque é o novo Global Class, né? O sexto Global Class, e a gente queria mudar um pouco, né? É o cenário da natureza, né? Agradecer a Deus, agradecer ao Dr. Hahnemann e seus discípulos. É por eles que nós estamos todos aqui, né? Então isso é muito importante. Então, Legal. agradecer Ó, ao Rogério, agradecer ao Felipe, a Helena, que é a Helena, a Jaqueline, que são nossos tradutores, doutora Sobes, a doutora John Cole, agradecer ao doutor Altar, doutor Manucci pela participação, agradecer a todos os homeopatas que estão conosco hoje, e nós gostaríamos de dedicar esse Global Class à doutora Hamilton e toda a família da Right Homeopatia lá de Uberlândia, porque eles estão construindo o primeiro workshop e o primeiro Hope em Uberlândia, né? Esse ano será eles fizeram uma parceria com a Universidade de Uberlândia e com a Prefeitura de Uberlândia. Então será a primeira semana de homeopatia em Uberlândia e será dadas palestras à comunidade da cidade, à comunidade comunitária. Então, vai ser uma semana muito bacana, assim, onde vai ser difundida a homeopatia para toda a região. Então, é importante vocês guardarem essa data, né, que é o primeiro workshop em Uberlândia. Aliás, é o único workshop internacional prático e teórico do Brasil, que nós estudaremos teoria e prática junto. Não serão só casos que eles trarão da Índia, são casos do Brasil, né? Pacientes brasileiros que serão consultados, é, a consulta vai ser grátis, a medicação é grátis, o segmento vai ser grátis, será realizado todo em Uberlândia. Como a gente faz o Hope aqui em Monte Alto, né? Como a gente faz, eles fazem o Hope lá na Índia também. Então, esse projeto é um projeto único, né? Que existe no Brasil,
né? Só existe na Tailândia, existe na Índia, então são projetos que a arte homeopatia global está construindo em cada país. Isso é importante vocês guardarem essa data, né? Que será o workshop começará no dia 29 de maio, que é uma quinta-feira à tarde, sexta o dia todo, sábado o dia todo, e terminará no domingo, que é dia 1º de junho, até às 12 horas, às 12, 13 horas, mais ou menos. Então, nós iremos realizar esse workshop com o Dr. Altar e o Dr. Marufi, né, com o tema será doenças mentais, Dr. Marufi falará sobre doenças mentais, o desenvolvimento de doenças mentais, e o Dr. Altar falará sobre potências, troca de medicamentos, né? Quando trocar o medicamento, quando não trocar, o que é importante, né? Fazer toda essa essa inferência sobre o caso, né? Bom, o Dr. Marufi já está nos estúdios também, então nós gostaríamos de agradecer mais uma vez, Dr. Marufi, e vocês gostaríamos que não esqueçam desse dia. Então, 29 será o início, 29 de maio, né? O primeiro dia do workshop em Uberlândia. O workshop será presencial e online, então caso você não consiga comparecer, mas o ideal é comparecer, porque essas aulas presenciais, elas são muito importantes, né? E as aulas do Hope presenciais são muito importantes, então você consegue absorver muita coisa em aulas presenciais. Mas, se caso você não possa, tem o workshop online, certo? Então, convidamos a todos para o 8º Workshop Internacional em Uberlândia, que será na UFO, né, na Universidade Federal de Uberlândia, e o 6º Hope for Hopeless. Ok. Então vamos. Marup, it's up to you, man. Hello, everyone. Yeah, thank you. Hello, Thank Dr. you, Marup. everyone. Hello. Hello. How are you, How everyone? are you? Hope you all are doing fine. Espero que todos Doing vocês great. estejam bem. So, today we are starting this new chapter of Hoje nós Global vamos Class. começar um novo capítulo do Global We're gonna Classes. start with the Nós vamos começar new topic of physiognomy com this um time. novo tópico de fisiognomia. So, with every Então, workshop and em todo workshop, even in the clinical case taking that we do até na clínica, no caso clínico on their facial do features, consultório, on que their nós expressions. podemos observar as suas So expressões. this part of reading the Então, facial essa features, parte de this ler part of understanding the facial as features or the expression as físicas do paciente, as is known as características physiognomy. físicas do paciente. So basically it is very important for a Então, homeopath basicamente, é muito importante para um homeopata to learn all these part of aprender science todas essas partes so da that ciência it para can help que isso possa ajudar his patient to get treated. os seus pacientes a serem Now to tratados. reach a homeopathic Agora, solution, para there are a lot of alcançar esse ways, there are a homeopata, lot of utilities existem várias maneiras that e we generally get utilidades para which que can help nós us to reach our symlimum. podemos Whether they are ajudar. medicinal, whether Quais they são are physical rubrics, as rúbricas whether they are físicas do paciente, socio-behavioral as rubrics, rúbricas whether mentais there is dos some pacientes. peculiar state of E pathology existe algumas like aura particularidades da metallic aura patologia do paciente, como auro metálico, hypertrophy without dilatation, que nós dizemos hipertrofia sem dilatação. states, Todos they esses always estados particulares podem nos ajudar towards the right a nos syndrome. guiar a uma similitude correta do paciente. Even the Então, physiognomy desse is a jeito, very important part até na of fisionomia,
é uma parte muito importante para nós alcançar a fisiognomia do paciente. E nós temos alguns pontos de entrada para que nós possamos pensar que esse paciente possa fazer parte de algum grupo de medicamentos. Nós podemos olhar para o paciente e falar, nossa, esse paciente parece ser ingênuo, ou esse paciente parece ser teimoso. Existe sempre a parte da fisiognomia que pode nos ajudar a identificar o grupo de medicamentos que um paciente pertence. Então, o homem, basicamente, ele é basicamente a parte da sua vontade e do seu entendimento. Então, para ter um conhecimento sobre o homem, precisamos ter noção da sua vontade e do seu entendimento. E a casa que esse homem vive é o seu corpo. Então, por que as expressões corporais são tão importantes? A maneira que ele se veste, a maneira que ele olha para as outras pessoas. O Dr. Kent disse que para ser um homeopata científico, nós precisamos reconhecer os músculos, reconhecer os nervos, reconhecer os ligamentos e outras partes das características dos homens, para que nós possamos conduzir uma figura. E por que nós precisamos conduzir essa figura? Para que as manifestações das inteligências físicas estão dentro desse homem. Então, ele diz que um homeopata precisa ter conhecimento dessas partes básicas de um homem, para que ele possa entender qual é realmente o que existe dentro, internamente deste homem. Então, nós vamos dividir essa aula em duas partes. A parte da face, do rosto do paciente, e a segunda parte vamos falar sobre olhos. E mais adiante, Dr. Altar falará sobre o formato do rosto, o formato do lábio e o formato do nariz. Então, nós vamos conversar principalmente pelo apelo facial. O rosto é o espelho da mente. E o jeito que esse rosto se molda fala sobre o temperamento do paciente. E nós, homeopatas, precisamos saber que é muito necessário entender o temperamento do paciente. Então, se entendemos este apelo facial do paciente, precisamos entender que isso é muito importante para entender o grupo de medicamentos do paciente. A face, ela consiste em dois momentos. A primeira é a expressão. E a outra são as características da face. Na parte da expressão, na expressão, nós precisamos prestar atenção nos músculos da face, como quando uma pessoa dá risada, ou quando uma pessoa sorri, ou a expressão de ficar triste. Todas as expressões que fazemos com o rosto têm a ajuda dos nossos músculos. Então, essa é a parte da expressão. Então, a evitação, por exemplo, tudo isso são as expressões que o músculo da face pode fazer.
para Right? pensar nos Next medicamentos. comes the facial O features. próximo são as características do rosto. Nas características, geralmente, Comes the part of the eyes, vem a parte dos part of olhos, nose, a parte do the nariz, lips, a parte dos lábios, ears, a parte the dos forehead, ouvidos, a the parte chins, da testa e das bochechas. and the cheeks. As bochechas e o Basically, queixo if we have to distinguish all these things, são the eyes basicamente becomes very important. o que temos que entender. Os olhos também são muito They importantes. always A say partir dos olhos, old times that through the eles eyes diziam antigamente que a partir dos olhos, que a partir dos olhos podemos ler a mente das pessoas. eyes A partir dos olhos, project uma pessoa geralmente so why produz eyes a when sua we mente, projeta a sua mente. Então, por que estudar os olhos? Nós geralmente, so eye represents o olho representa a característica, é o caráter da pessoa. E vem o the nariz. nose in the facial features, O nariz e as características ambition and físicas courage. representa ambição e coragem. Then comes the lips. E aí vem The os lips, lábios. Os lábios, they represent the eles communication part. representam a parte The da thickness, the shape comunicação. of the lips. What they O tells jeito us dos about the person, lábios, the o que communication, isso nos diz the sobre a love, pessoa, the a affection. comunicação, Why a we afeição, o for amor da understanding pessoa. the lips, we Então, understand por the que communication, entender love os and lábios da affection. pessoa? Vocês estão Then comes the querendo ears. entender a comunicação. Ears are the representation Os of the leadership ouvidos quality. são And a they also caracterização declare the person de is, uma what is pessoa his leadership ser qualities. líder. Quais são as suas características de liderança? E aí Via forehead, vem a parte da we testa. understand the learning style as well as the A knowledge testa of the significa o person. conhecimento da For pessoa. example, when we talked about Brightas, Quando nós conversamos sobre I barita, por always told that exemplo, depressed eu sempre digo que são testas que and when we talk about têm uma lycopodium, depressão. we always Quando tell conversamos that sobre prominent licopódium, por foreheads. exemplo, So eles it is têm a uma testa representation of the proeminente. knowledge and Isso significa o conhecimento e o chin. intelecto de um Chin. paciente. Mais posteriormente vem o queixo. It provides us the knowledge of O the queixo, ethics. nós podemos The more the falar person is sobre ethical, a the ética more do paciente. prominent and wider the chin Quanto is. mais uma pessoa é ética, And then mais comes the cheek. ela tem o seu queixo proeminente. Cheeks are the signs of As happiness. bochechas The more the também development of são cheeks, sinais, the more is the sign of happiness. tem sinal de felicidade. All these are a very basic introduction that Então, we are talking about. essa é praticamente uma introdução quando nós conversamos sobre as características físicas. Mas estou querendo dizer All these small sobre a details. importância de saber Today dessas we will start pequenas with a very partes. generalized, very basic part of Hoje the nós vamos conversar sobre a parte muito básica sobre o rosto. So we will today talk Então, about the different faces. Então, hoje vamos and the conversar remedies sobre which os come diferentes across tipos de these faces. face e os So medicamentos types of faces. que nós So podemos basically, pensar. there are 5 types of faces. Então, existem One is praticamente vegetative 5 face. tipos de face. Second is A face energetic face. vegetativa, a face Third is energética, emotional a face. face emocional, Fourth is bony face, where there is a lot of bony prominence. a And last is face, the brainy face. a boa face, a face que tem mais osso 5 type of faces e that we a face come across in our practices: the vegetative face, the energetic face, the emotional face, the bony e a face, quinta and the brainy face. é a face inteligente. First, we're gonna start with that vegetative face. What is a Então, vegetative primeiro face? vamos Why it is conversar called sobre a vegetative? face vegetativa. Por que ela é chamada vegetativa? And before that, we talk Antes about the disso, 4 major
nós conversamos sobre os 4 tipos componentes da face. A face, ela é feita de tecido adiposo. Então, o tecido adiposo é a função para absorver qualquer tipo de trauma. Quanto mais a pessoa é cuidadosa com as outras, mais ela tem essa parte do tecido adiposo proeminente. Segunda característica é que nós precisamos observar a parte muscular da face, a parte dos ossos também, os ossos da bochecha, os ossos da testa e os ossos do queixo, os ossos da órbita também. E a parte nervosa, o tecido nervoso. Então, essas 4 componentes fazem parte da face. Nós precisamos levar em consideração esses 4 componentes para considerar nos próximos tipos de face. A face vegetativa. Essa é a face vegetativa, onde o centro da face é mais proeminente. A testa, normalmente, é menor do que a parte da bochecha. A bochecha é mais proeminente e o queixo é mais pequeno. E a testa e o queixo é menos proeminente quando comparado às bochechas. Isso acontece quando os sistemas glandulares e digestivos são mais dominados, mais dominantes nesse paciente. Então, como entender essa face? Primeiro é a testa. É uma testa que é mais baixa. The second thing is puffiness of cheek. This A cheek part. segunda coisa é a parte da bochecha, que ela é muito fofinha. Third thing, A terceira coisa são que os olhos se movem muito lentamente. Tem um lento movimento dos olhos. A quarta característica é que existe um queixo muito macio, proeminente, às vezes até ele se dobra, ou ele também pode ser duplo ou triplo, o queixo. E a parte da boca é uma boca muito larga, vem do final do nariz até o final do queixo. É uma boca muito larga. E lábios muito proeminentes, muita musculatura nos lábios. And of the nose, e a parte do nariz, o nariz vai ser muito curto. So this is what we have discussed about the vegetative face. Então, isso foi o que conversamos sobre a face vegetativa, que esses pacientes têm um sistema glandular e digestivo muito dominativo. Então, deve ter pessoas como essas na sua clínica, na sua família, ao redor dos seus amigos. Então, nós precisamos entender como essas pessoas agem. Generally, in these people, we find the Geralmente, nessas pessoas, nós encontramos um apetite muito exacerbado.
elas têm muita fome, elas comem muito, têm um amor pela comida. Elas gostam também de dormir muito, eles gostam de luxúria, gostam muito de estar em lugares bons e dormir em lugares bons e comer também em lugares bons. A mente, ela é livre da ansiedade e dos cuidados. É também um paciente que tem dificuldade para ter a capacidade do esforço mental, pacientes que não são ambiciosos, que são indolentes, pacientes também que são muito contentes, que têm um contentamento. And they lack in integrity and enterprise. E também nesses pacientes faltam a integridade, não têm a característica They are not the people who are very que responsible. têm integridade, não são muito confiáveis, não são, falta confiança para eles. Tudo para eles é comer ou dormir, se sentir relaxado. Eles evitam as tarefas difíceis e a ansiedade. Junto com isso, nós geralmente percebemos que nessa fase nós percebemos que eles são egoístas, eles são apenas preocupados com eles mesmos. Eles são preocupados com com seus divertimentos, com sua satisfação. Para eles, a sua preferência é tudo sobre eles mesmos, na sua existência. Na parte doméstica e social, geralmente, eles são muito amigáveis. Eles não são aquelas pessoas que vão se contradizer muito. São pessoas que vão demonstrar amor parental. Muita parte sexual também, muito pensamento sexual, pessoas afecionadas. Then comes the medicines. Which are the medicine? Quais são os medicamentos que vêm com rosto vegetativo? Normalmente, eu vejo principalmente 3 grupos que têm mais essa face vegetativa. A primeira é a barita, os baritas. A outra são os carbonos. E a terceira são os sulfurs. Esses são grupos que geralmente têm esse rosto vegetativo. Outro grupo que eu vejo são os magnésios, pulsatilas, fósforos, aiosimas, baritas, agáricos, buforana, alumina e, em alguns casos, o ópio também. Now, opium has 2 faces. One is the ambitious o ópio tem 2 fases. O ópio ambicioso e o ópio que tem o contentamento. O ópio que tem o contentamento, vocês podem perceber que ele tem essa face vegetativa, que toda preocupação da vida do ópio é essa, o contentamento. Then we generally see them to be into the intellectual phase. Mas quando o ópio está na fase ambiciosa, nós precisamos perceber que eles têm um diferente tipo de face. O segundo tipo de face é a face energética, onde a parte do peito, a parte do tórax é muito proeminente.
vegetative phase, we have seen the digestive part. Na parte vegetativa que nós percebemos que a parte das glândulas eram mais proeminentes, aqui nós temos o tórax proeminente. Cell in vegetative state is conium. O cônio também faz parte da The vegetative phase. face vegetativa que eu esqueci de comentar. This type of people. Passando para a parte da face energética, Energetic phase. essa é a face energética. The features, large Quais rounded são as chest. características? Chest area, the thoracic area of A these parte torácica, see is ela é very large. muito proeminente e larga. High cheekbones. These bones of the face, They are- Os ossos da face high. são altos. High in the sense, they will São be very altos. prominent and high. Eles são muito proeminentes e altos, a parte Full óssea da bochecha. throat area, the neck area A will be parte full. da garganta também é muito proeminente. Nose Os narizes são longos, that we have seen in vegetative, diferentemente where the nose da is face vegetativa, onde o nariz é phase, depressivo. or in the energetic phases. Na face Nose energética, is very o long nariz é longo and these nostrils, they E are as- very large. e a parte das asas nasais são muito largas. This is a sign of energetic people. Esse é um sinal de pessoas que Receding têm a forehead. face energética. Receding forehead means that they have long foreheads. The hairline is very receded. Eles têm uma It testa gives an impression of large muito forehead. proeminente, muito larga também. Lower part of the face is inclined to oval. Now this lower part of face, the Toda a chin, parte da face, ela é inclinada para uma parte oval. generally round. Geralmente, ela é oval, a You parte have do to keep that queixo. in mind. That is Vocês the energetic. precisam ter isso em mente. Bright and active eyes, very bright, sparkling eyes. You know? Sparkly, bright eyes. From the São eyes you will olhos see energy, muito brilhantes, que vocês vão perceber energia neles. reflection of light. A reflexão, Active vocês vão eyes. conseguir ver o reflexo desses olhos de Quick tão motions brilhantes. and lively gestures. They are quick in their motions. They are very Eles- lively in their gestures. Eles são muito rápidos nas suas Face of Ronaldo. expressões. Eu vou dar uma expressão. Wide nostrils Eles têm o nariz longo, o queixo and oval receding forehead, large forehead. e a testa Another is muito. this person. He was the Muito very larga. popular Esse também person in India. é uma pessoa muito famosa na Índia. Long Se você perceber o nariz, large tem nostrils. um nariz muito longo, If you see these o cheekbones, queixo como even in oval. Ronaldo, if you see Se these vocês cheekbones, perceberem, these cheekbones, os ossos da bochecha são muito proeminentes. even in this person, if you see the Até prominence nesse in paciente, vocês podem perceber a proeminência das bochechas. Then Roger Federer, E o Federer, another very popular Outro- energetic sportsman, outro paciente que tem a face muito who have these very energética, prominent cheekbones, que tem essas bochechas muito proeminentes, large nose, o and nariz wide, largo strong nostrils. e o testa muito proeminente também, So this is what we com o call as queixo em oval. energetic face. Isso é o que nós chamamos de What are face the energética. characteristics of the energetic face? Quais são as características da face energética? Buoyancy of spirit. What is buoyancy of spirit? It means the ability to recover Habilidade quickly from a de se disappointment or revo- failure. De se renovar depois de uma Pressure falha. of failure or disappointment, they generally have a tendency Esses to pacientes têm uma tendência de se recuperar facilmente second depois de uma face dolorida. quickness in execution, Eles são muito rápidos na execução. clearness of mind. Eles têm claridade da mente They também. want to execute. They are very clear in that. Eles são They are muito not claros na sua mente, eles não são confusos.
Eles são normalmente muito ambiciosos, pessoas que têm a tendência de se concentrar muito facilmente, por muito tempo, têm essa tendência de alta concentração. They are very progressive in their Eles são mentality. também muito progressivos na sua mentalidade. Filled with nobility and generosity. A mente deles também são muito preenchidas por generosidade. Always have an ambition Eles têm uma ambição de manter a proeminência e ter posições importantes na sociedade. São pessoas que são normalmente muito corajosos e eles não têm medo de tomar decisões difíceis. Isso é o que chamamos de face energética. Strong thoracic area. A parte torácica muito proeminente. O nariz muito longo, a face redonda, o queixo oval e a testa proeminente também. Junto com isso, percebemos os olhos muito brilhantes também. Os olhos de Federer são muito brilhantes, olhos muito energéticos. So the medicines that come in this. Então, os medicamentos que vêm com essa parte energética são nosmia, fósforo, camphor, o grupo do ferro, ferro metálico, ferro metálico, platina, cuprum, sépia, flóricos, calcária flor, calcária ácido, todos eles vêm nesse grupo. Mercosol e tuberculino também. Em todos esses medicamentos, vocês vão perceber a parte energética. Long nose, energetic face. Vocês vão perceber esses olhos brilhantes, proeminentes, queixos proeminentes, a parte do peito torácica, a parte torácica muito proeminente. Then comes the emotional face. E aí vem a face emocional. Normalmente, é uma face que o sistema muscular trabalha muito. So this is emotional face. In the emotional Essa face, é uma face emocional. the face is rounding. All the outlines. O rosto é basicamente todo redondo. Ela é circular. O rosto é circular. Os olhos são circulares. Toda parte, o nariz também, o tipo do nariz vai ser muito circular. They will be rounding. The forehead is perpendicular. A testa é perpendicular. Significa reta. Not a prominent forehead, but a very straight. Não é uma testa proeminente. É uma testa mais reta. Nose is straight and relatively O nariz short. É reto, relativamente curto, macio e circular também. A face, ela é inclinada como um oval mesmo. Acredito que tem um microfone ligado, por favor, se puderem desligar. Can we switch off with the mic? Nós conseguimos desligar o microfone? Thank you. Ok, obrigada. Eyes are generally very prominent. These Os olhos são normalmente proeminentes. Eles têm projetados como convexos. A cabeça é arredondada, as sobrancelhas são muito arqueadas. The mouth is of medium A size. boca tem um tamanho médio. The chin is oval. O queixo é oval ou pontudo. Então, essas são as características. They generally have a tendency to be very less aggressive.
Esses pacientes normalmente são menos agressivos e mais sentimentais. Eles têm a tendência de ser afeiçonados, muito afeiçonados. E são muito bons institucionalmente. Nos estudos, por exemplo, são bons meninos, boas meninas. Normalmente, eles são pessoas boas em certas instituições. São pessoas que amam comer e beber, amam socializar, gostam da parte atlética, gostam da parte da música também e da dança. Geralmente são pessoas românticas. Mas junto com essas características, podemos perceber que são pacientes que têm a tendência à manipulação e vão sempre estar na defensiva. Eles são muito bons na linguagem, bons em dar palestras, em dar discursos. Eles têm também uma tendência à parte artística, à parte emocional, à parte da literária, religiosa e da parte de executar vários trabalhos. São pacientes que podem se entusiasmar com política. Eles têm essa característica de manipulação, característica de socializar, são muito proeminentes na arte, na música. Vocês vão perceber muitos políticos com essa parte artística. Eu vou dar um exemplo a vocês. Look at these faces. Olha, perceba essas faces. Essas são alguns rostos. Alguns desses são muito famosos na política ou são cantores muito famosos na Índia. Vocês podem perceber que são rostos muito circulares. Os narizes são pontudos. Os olhos, se vocês perceberem, são muito proeminentes. So this is the general characters of these people. Então, essas são as características dessas pessoas. This is what we call an emotional phase. Isso é o que chamamos de face emocional. Os medicamentos que vêm junto com esse tipo de face são veratrum album, natrum carbe, silícia, calcária, argentum, tuia, crocus taiva. Now, cannabis indica and cannabis sativa. Cannabis- Lot of my cases I have differentiated only on these facial features. In cannabis sativa, I have No always seen cannabis- that they have this very cannabis, prominent nós face pro- and roundness of face. Nós percebemos que eles têm a face Whereas in arredondada e a bochecha proeminente. tell you another, they have No more cannabis- instead of round, they have cannabis pear-shaped sativa, face. Nós percebemos que ele tem Pear-shaped face where the head uma is more face prominent than the mais chin. proeminente So do que angular shape, o queixo. É uma face mais angular. so it is more of a cannabis indica. Isso Whereas cannabis indica sativa, que é you will see a more of a cannabis roundness, indica. oval-shaped faces. Cannabis sativa That our medicine, another remedy which come across in this tem way, essa which face com chocolate is a queixo remedy, menor. who are very good in oratorship, Chocolate também who are very são good in giving lectures, medicamentos que são muito chocolate bons people, em they are dar very palestras e animated as discursos. well as affectionate. São muito aficionados Then também. comes coca, and last is midori. Coca e Midorino. So even if you have to differentiate tomorrow between the Se tuberculinum você precisar diferenciar tuberculino e Midorino, energetic phases, long faces,
energetic são faces where aquelas the cheek is faces prominent, whereas in mais Meadows, que o queixo é both proeminente. the roundness of E no face is Medorrino, prominent. você percebe que são faces mais arredondadas, com os queixos Fourth não is tão the bony proeminentes. face. Right? What is A, the fa bony face? a quarta face é a face Where the bony system and osseous, que they are more o developed. sistema ósseo This is é mais bony proeminente. face. Essa é uma face So if you are seeing óssea. this picture Se on your vocês screen, perceberem essa figura na so sua you can tela, see the bones are very vocês prominent. The bone of percebem the que os cheek, ossos são muito the proeminentes. bone of the nose, it is very flat O and prominent. osso do nariz é muito The proeminente. bones of the Os ossos da testa, orifices, the bone of the cheek, o again a osso very do prominent. queixo também muito This is what we call a proeminente. bony face. Isso é o que chamamos de face óssea. Rectangular faces. Normalmente, Rectangle. The eles faces, têm they are like a rectangle. faces retangulares. The forehead is very square shaped. Square shaped foreheads. A testa, ela parece They are mais como quadrangular. like this. Horizontal eyebrows. The chin, A sobrancelha, ela é this horizontal. face, the chin becomes very important. O queixo é muito importante para entender essa They are face. long. So if O you queixo, see ele é the longo. chin part of this picture, Então, se vocês perceberem nessa figura, é um queixo broad muito and longo angular. e At angular. an angle. The nose, if you O see, very nariz high, é muito alto, long nose and longo very bony. e muito tem essa parte óssea muito Either proeminente. it will be very sharp or this Ou part of the nose, it is well ele vai developed. ser This part of the nose, a parte do part of nariz, the a nose, parte the de bridge of cima the do nose is nariz well developed. vai ser muito bem desenvolvida. The cheeks, they will also be very prominent. As bochechas And também vão ser muito proeminentes. E these a are parte dos the supercílios, ridges above eyebrows. These are the superciliary ridges. This is what we acima call dos superciliary ridges. acima They do, will be very prominent. da sobrancelha também vai ser muito proeminente. A parte acima da sobrancelha. And because of the prominence, E por causa dessa proeminência, superciliary ridges, because of the prominence and projection of por this causa superciliary dessa ridges, projeção, the eyes, they will look very deep-seated. os olhos vão parecer muito afundados. Because this ridge is well developed. So the eyes, they Porque will look essa very parte é muito deep-seated. desenvolvida. I will give you example of this Eu face. vou te dar alguns exemplos dessa face. Look at this face. Olha essa face. Can you see the nose? Long, bony nose. Você consegue enxergar os Can you olhos, see the o chin? nariz? Você consegue ver o queixo? Rounded chin? No. It is a long, É um queixo wide, longo rectangular chin. que fica And proeminente if you can see these prominence, e the angular superciliary também. prominence, Se você consegue perceber a parte super, this face, a very parte prominent. acima da sobrancelha é muito proeminente. Another face. Isso faz com que os olhos afundem. These are Esse também bony faces. é uma face óssea. The Olhe jaws, para os nariz, the cheeks, and the as development of bochechas e superciliary. o desenvolvimento If you da see parte this acima face, da the eyes, they sobrancelha. look deep. Se vocês They are perceberem, inside. os olhos parecem mais profundos So this is what we pelo call desenvolvimento bony da face. parte acima da sobrancelha. So what are the characteristics of the bony face? Quais The são as mental características of the bony face are dessa face óssea? very thoughtful Normalmente, eles são pessoas as compared to the mais emotions or pensativas creativeness. They are do more que thoughtful, emocionais ou very amáveis. controlled in mind. São muito They controláveis have very na controlled parte mind. mental, nas They are emoções people who também. have a São strong pessoas self-control, que têm analysis. um controle próprio muito The forte. nature of the bone A gives natureza dos ossos firmness and dá integrity to the organism. Now the bones are so dá developed. In the integridade, firmeza mind, you e will see solidez firmness. ao They will organismo. be very firm, very solid. Eles são Integrity. pessoas muito sólidas So, these e are pessoas characteristics of íntegras. leadership, you know. So all the army people, if Todas you see, essas características se comparam a uma pessoa líder.
São pessoas que conseguem lidar com grupos muito grandes, a liderar grupos muito grandes. Eles têm mais integridade e eles têm um poder de resistência muito grande. Não são pessoas que podem se manipular muito facilmente. Normalmente, são pessoas que são honestas e têm altas morais. Pessoas que são executivas. O que é isso? São pessoas que são boas em executar as coisas. Pessoas em executar tarefas, quaisquer elas que sejam. São pessoas que têm uma consciência muito alta. Pessoas que trabalham muito, pessoas que são boas na parte em cálculos também, a parte mecânica. Isso é o que chamamos de face óssea. Essa pessoa é muito famosa na Índia. Ela é muito respeitada na Índia toda. Ele faleceu agora, mas ele era um líder muito importante que liderava grupos muito pequenos. Esses medicamentos normalmente são os arsênicos, arometálicos, inácia, natrum sulfo, natrum mur, cáusticum, strontium carbonica e magnum metálico. Pessoas com alta integridade, honra muito alta, são muito boas em execuções, muito calculativas também. A face em que o cérebro e o sistema nervoso é muito proeminente. Isso é uma face inteligente, uma face que tem o cérebro proeminente. Como nós descrevemos essa face? É uma face que tem a forma toda reta e ela vai inclinando para baixo até chegar ao queixo. Ela é maior em cima e menor embaixo. Essa é uma forma piriforme da face. O queixo é not very prominent, not very muscular, but very soft, delicate chins. É muito delicada. O nariz é longo e bem magro. Will not be very wide or very prominent, but the Eles não long vão ser muito proeminentes, o nariz dessas pessoas. cheeks will also be very thin. As bochechas vão ser muito finas, muito magras. Now, A testa, a parte da testa é muito proeminente, muito alta. Full, especially in the upper part. Especialmente na parte superior da testa. It is very perpendicular. É muito perpendicular. Ela é reta. A sobrancelha normalmente são arqueadas e horizontais. So who are the people who come in these faces that we have seen the brainy face? Quais são os medicamentos que podemos pensar nessa face? Einstein. Vocês conseguem ver o rosto de Einstein? Wide forehead and soft. É uma testa proeminente com um queixo mais suave. Essa é uma foto de Nikola Tesla.
Se vocês perceberem o formato do rosto, que ela começa maior em cima e desce até o queixo mais fino. São narizes muito pontudos e pequenos e longos. O Dr. Hahnemann também. Ele tem essa face que o cérebro é proeminente. A testa é proeminente e desce suave até o queixo. Nikola Tesla também. Os ossos da testa são muito proeminentes. Então, as características desse tipo de fase são que são pessoas muito delicadas, muito excitáveis. São pessoas muito espirituais e sensitivas no seu sentimento. Essas são as pessoas mais sérias. São pessoas que são sérias. Elas são excitadas sobre a vida. Vocês sempre vão se sentir bem perto dessas pessoas. A parte emocional, como amor, dó, medo e imaginação, eles podem facilmente entender essas emoções nas outras pessoas. The faculty of reasoning in the brain, the faculty of analysis, the cortex part of the brain is very dominant. And the capacity for A capacidade de matemática é muito alta nessas pessoas. Intelligent, brilliant people. E a razão também é muito dominante nesses pacientes. São pacientes inteligentes, pacientes com inteligência brilhante. So, these are all the... Então, essas são as características dessa face que tem o cérebro proeminente. So the medicines that come under these Então, os medicamentos que fazem parte dessa face são sulfur, inácia, carcinosino, germânium metálico, licopódium, silícia, ópium e cannabis indica. Cannabis indica é uma face piriforme. E cannabis stavium o rosto emocional, a face emocional. E os laqueses. So, this is a very basic. Então, essa é uma parte muito básica para nós entrarmos no entendimento da fisionomia dos pacientes. Mas com esses Global Classes, nós vamos conseguir entender como diferenciar os medicamentos e os tipos de face e como a observação dessas pequenas coisas podem nos tornar homeopatas mais com um entendimento melhor dos nossos pacientes. Então, com essa explicação, nós terminamos a primeira palestra dos Global Classes. Se tivermos algumas perguntas sobre esses assuntos, podemos abrir agora para essas dúvidas. Eu entendo que essa parte pode ser um pouco confusa, porque é a primeira parte da palestra que nós estamos tendo um gostinho sobre essas partes físicas do paciente. Mas nós conseguiremos entender melhor quando como nós formos analisar nossos pacientes. Para entender esse tipo de palestra, nós precisamos botar em prática dia a dia na nossa clínica. E eu sei
que existe muita matéria para nós discutirmos em poucas aulas. E eu entendo que isso possa ser confuso, mas assim que nós botarmos em prática no nosso dia a dia, isso tem a tendência de se tornar mais claro dia a dia. E eu espero que vocês possam colocar em prática o entendimento da fisionomia nos pacientes de vocês, especificamente nos casos que in the cases of birth defects, in the cases of autism, nos casos de autismo, por exemplo, ou defeitos do nascimento, nós precisamos entender essa fisionomia. regarding this? Então, alguma dúvida em relação a isso? Okay, so we're gonna conclude today's lecture. Então, hoje nós vamos concluir a nossa Over the mic to Dr. Mara and a nossa Rogério. palestra. Another thing I want to tell everyone is that the Outro medicine ponto que eu quero dizer a vocês that we have é discussed que os medicamentos ou o rosto que nós discutimos, os tipos de face, feature of é só uma característica para entrar em alguma disposição de medicamentos. Não conclua coisas apenas com o tipo da face. Não tire como conclusão apenas o tipo da face. Vocês têm que reconfirmar com a tomada de caso, com as perguntas para os nossos pacientes. Nós precisamos criar toda uma figura. Reconfirmed by the right questions. Isso precisa ser reconfirmado pelas perguntas corretas aos nossos pacientes, perguntas direcionadas. To make it very substantial that the thing that you are Para nós termos certezas you are on the right track. do medicamento correto para o nosso paciente. Se você está pensando, por exemplo, que essa face que conversamos é sobre uma face inteligente, aí nós precisamos perguntar as perguntas corretas aos nossos pacientes se é realmente aquilo. Porque quando conversamos sobre isso, algumas pessoas podem confundir a face vegetativa com a face do intelecto. Elas diferenciam muito nas suas capacidades. Às vezes, uma pessoa ela é barita, mas só porque eles são boas em esporte, na sociedade, eles têm essa parte. Alguns médicos podem prescrever sulfur a eles. Então, nós não temos que nos confundir por conta desses medicamentos. Cônion, vocês podem achar a face vegetativa, calcárium vegetativa também, mas calcárias em adultos ou crianças, vocês podem perceber também que eles fazem parte da face inteligente. Dr. Lucio, I couldn't understand your question. Dr. Can you just... Lúcio, eu não consegui entender a sua pergunta. Você pode se expressar novamente? Do you have any pictures of the first type? Okay. This is a very common face, vegetative face. A parte vegetativa é muito comum. Eu vou mostrar uma foto para vocês. I will give you pictures of that.
Eu estou procurando uma foto que eu quero mostrar a vocês. This is a vegetative face. Essa é uma face vegetativa. The more prominent area of this A face parte proeminente da face, se vocês podem ver, é a parte da boca. these are vegetative face. Another face Essa é that I can. essa é a parte, a face vegetativa. This is a vegetative face. Essa é uma face vegetativa também, The nose, they are com o nariz achatado and the mouth is the prominent e part. a boca tem a parte mais proeminente da face toda. This is the vegetative face. If you Essa é can see uma the cheeks, they are parte vegetativa também. as compared As bochechas são mais proeminentes comparada to short and à testa. or generally rounded. O nariz vai These are ser vegetative faces. mais redondo. Normalmente essas são as faces vegetativas. So these are the few of the examples from the patients. Então, that we esses see. são os exemplos dos pacientes que nós vemos na nossa clínica.